1 Reis, capítulo 16. A palavra de Deus contra Baasa. Então a palavra de Yahvé veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo. Mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão e induzir o meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso varrerei Baasa e sua casa. Tornarei a sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Elá em Israel. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa, sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. A conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede. E matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri em Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel, em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento dos israelitas recebeu essa notícia, Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército, Onri, rei em Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? O governo do rei Onri em Israel. Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e construiu sobre este monte uma cidade fortificada e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis.
Os demais atos de Omri e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Omri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Introdução ao reinado de Acabe. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Nun. 1 Reis, capítulo 17. A profecia de Elias contra Acabe. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: Retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Os milagres em Serepta. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: Tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: A farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: Dai-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre seu leito. Em seguida clamou ao Senhor, dizendo: Ó Yahvé, meu Deus,
Até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. 1 Reis, capítulo 18. Elias vence os profetas de Baal. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: Vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: Vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, e Obadias o reconheceu, e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: Sou eu. Por favor, vai depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: Mas o que fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas, vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: Juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Elias opera sinais no Carmelo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família do teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Balaíns. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. O holocausto sobre o Carmelo. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei,
No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome de vosso Deus, contudo não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: Enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-o sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: Repeti este procedimento uma segunda vez, e eles o fizeram uma segunda vez. De novo ordenou: Fazei-o terceira vez, e eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para o próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Cai a chuva no tempo de Deus. Em seguida orientou Elias a Acabe: Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: Retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva esta mensagem a Acabe.
Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel.